Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, professor de Processo Civil 2 da Faculdade ProMinas em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos hoje aqui no dia 27 de abril de 2020, às 19 horas e 5 minutos, iniciando a gravação do nosso encontro com meus queridos amigos do quinto período noturno do curso de Direito. Hoje, ainda nos encontramos de forma remota por conta dessa excepcional situação que estamos vivenciando há um tempo, dada a pandemia do coronavírus. Não nos possibilita estar presencialmente encontrando, mas não muda o fato de buscarmos o conhecimento, igual estamos fazendo, e nos encontrando de forma remota pelo Hangouts Meet. Informo a todos que essa aula está sendo inteiramente gravada, como anteriormente já havia comunicado aos senhores, e posteriormente vou disponibilizar essa aula no meu canal do YouTube e também como um estudo dirigido lá no Pincel Atômico da ProMinas. Também, conforme já havíamos conversado, que o material de apoio para aprofundar no que diz respeito ao conteúdo que vamos abordar hoje, desde hoje, da parte da manhã, já está disponível para os meus alunos da Faculdade de Direito da ProMinas, lá no Pincel Atômico, como material complementar. Então, posteriormente, quem ainda não teve a oportunidade de pegar e dar uma lida, pare um pouquinho, dá uma lida para aprofundar nessa caminhada, tá bom? Qual matéria nós vamos abordar hoje? Uma matéria de extrema relevância. O objeto da prova, procedimento probatório e também a natureza jurídica da prova. Ainda estamos abordando matéria que começamos semana passada e que vamos continuar hoje e na nossa aula do dia 30 de abril, quinta-feira, que é a teoria geral da prova. No último encontro, nós falamos de vários aspectos, o que é prova, para que ela serve, já começamos a fazer uma abordagem mais aprofundada. E aí, hoje, nós vamos seguir nessa caminhada. Maria Fernanda entra aqui, me deseja boa noite a todos vocês, a Maria Fernanda e a todos que estão comigo nessa caminhada, tá bom? Meus amigos, vamos começar então nossa jornada hoje, ainda dentro da teoria geral da prova, vamos falar do objeto da prova. Esse conteúdo, para vocês terem uma noção, gera uma discussão e uma análise muito detalhada da doutrina como um todo. O Daniel Assunção Amorim, o Humberto Teodoro Júnior, o próprio Fred Didier, a Paula Sarno Braga, o Rafael Alexandria de Oliveira, somente estou aqui citando exemplos de doutrinadores, esses três últimos, inclusive, fizeram o livro Processo Civil 2 do curso de Direito do Fred Didier. Esses doutrinadores como um todo fazem uma análise muito detalhada sobre a teoria da prova e dão uma ênfase interessante no que diz respeito ao objeto da prova, o que é necessário que a gente venha aqui abordar com vocês. Tranquilo? Meus amigos, vamos iniciar pelo começo falando das observações preliminares que envolvem o objeto da prova. Aqui, como anteriormente já havíamos falado no último encontro, na quinta-feira da semana passada, se não me engano, dia 23 de abril, nós falamos que a prova ela vem com o objetivo de auxiliar o juiz, efetivamente, a formar o seu conhecimento sobre aquela situação que está sendo levada ao Poder Judiciário. Nós ainda não falamos de forma detalhada de cada uma das espécies de prova que vão ser tratadas mais à frente, mas nós vimos que, como regra, o artigo 369 do Código de Processo Civil determina que as partes poderão produzir as provas para influir na convicção do juiz. É esse o grande objetivo, e o 369, só para a gente lembrar, tá aí para vocês no chat, tá bom? No chat que a gente tem aqui ao vivo no Hangout Meet. E aí, só para lembrarmos ainda, a prova vem com essa pegada, com esse grande objetivo, que é auxiliar ao Poder Judiciário, quando está analisando aquele caso que foi levado a ele consiga parar e verificar se aquela situação narrada tem ou não fundamentação. Nós vimos até um questionamento da doutrina
sobre para que servia a prova, que alguns falam que é para criar a verdade. Nós falamos que hoje cada vez mais não se usa isso, porque na verdade a verdade em si pode ser que ela nem consiga ser comprovada em muitas situações. Você busca aqui a verdade real, a mais clara, com embasamento na lei. E um detalhe importante que eu devo ressaltar aos senhores: aqui, verdadeiramente, não se objetiva no processo hoje como um todo criar a verdade. A verdade existe por si só. Aqui você utiliza da prova para buscar auxiliar na convicção do juiz. É esse o grande objetivo. É tanto que ao final do 369, como vocês podem notar aí no chat, defesa e influir eficazmente a convicção do juiz. Então é esse o grande objetivo e nós encerramos, inclusive, nossa última aula abordando exatamente esse ponto que envolve a questão de a quem se destina a prova, quem verdadeiramente é o destinatário final daquela prova. E nós chegamos à conclusão, como expressamente está aí no artigo, que é o próprio juiz como um todo. Tranquilo? Então, no que diz respeito a esse início nosso da caminhada, depois de termos feito esse resuminho do que falamos no último encontro, aqui eu quero abordar algo muito importante, das observações ainda preliminares do objeto da prova. A prova vem para comprovar a alegação de um fato. Isso é claro, isso nós abordamos de forma até cansativa na última aula de tanto falar. Então, a prova vem para comprovar um fato, algo que eu aleguei, que ocorreu, eu venho com a prova para comprovar. Tranquilo? Só que aí, no que diz respeito aos fatos, a doutrina fala que pode ser verdadeiramente qualquer fato. E nesse ponto eu quero só que vocês anotem 4 pontos aí que eu vou dar exemplo de fatos, só para a gente deixar claro que realmente pode ser qualquer fato aqui a ser provado. Primeira grande observação, coloca aí, qualquer fato mesmo. Por exemplo, fatos jurídicos. Primeiro que eu quero que vocês anotem aí, que podem ser, se utiliza a prova, para comprovar, por exemplo, fatos jurídicos. E aí coloquem como exemplo de fato jurídico, só para a gente entender, o que é fato jurídico que eu preciso provar? Coloca aí, exemplo, contratos. Quem está anotando, coloca isso como exemplo. Então, primeira questão que também prova para produzir seria os fatos jurídicos. E aí eu dou como exemplo para vocês os contratos. Eu vou usar as provas, seja documental, pericial, testemunhal, qualquer prova que seja, aqui nós não estamos falando de qual prova é, nós estamos falando da prova como um todo. Essa teoria geral da prova pode-se usar a prova para provar fato jurídico, exemplo, contratos entre as partes. Também pode-se utilizar a prova para comprovar fatos simples. Anotem aí, segunda situação que pode se comprovar. Fato que pode se comprovar. Fatos simples. Exemplo, qual é a cor da camisa, qual era a cor da camisa utilizada por determinada pessoa em um local? A camisa era vermelha, a camisa era preta, a camisa era azul. Por que isso pode ser relevante? Por exemplo, pode ser que aconteceu um acidente, a pessoa evadiu do local e depois eu quero comprovar que aquela pessoa estava usando uma determinada roupa, porque em uma filmagem no local passou uma pessoa correndo com aquela cor de camiseta, por exemplo. Então, também se utiliza a prova para provar os fatos simples. Tranquilo? Maravilha, então. Segunda situação, segundo os fatos que podem ser comprovados através da utilização das provas. Terceira situação que a doutrina coloca de fatos que podem vir a ser comprovados através da utilização de prova. Anotem aí, quem está anotando. Os fatos positivos. Fatos positivos. E como exemplo, coloquem aí a celebração do casamento. Fato positivo. E o exemplo que eu quero que anotem, que a doutrina coloca para a gente, seria, por exemplo, a celebração de um casamento. Você consegue utilizar a prova para fazer isso? Claro! A própria declaração que foi assinada, testemunhas que estiveram no local, esse fato positivo, aqui exemplificando
um caso para a gente memorizar, a celebração de casamento é algo que, por exemplo, você consegue comprovar. E também a doutrina coloca um quarto fato que pode ser comprovado utilizando prova. Os fatos negativos. Fatos negativos. E aí eu quero que vocês coloquem nos fatos negativos um exemplo para a gente memorizar o que seria. O que eu vou comprovar? Que fato negativo que eu posso usar numa prova para conseguir esclarecer para o juiz? Exemplo, comprovar inexistência de boletim de ocorrência em relação àquela pessoa. Por exemplo, comprovar que eu não tenho nenhum processo criminal contra a minha pessoa. É um exemplo de fato negativo que eu posso usar a prova. Quero comprovar, por exemplo, que eu sou uma pessoa idônea, que nunca teve nenhum processo contra a minha pessoa. Por mais que isso não quer dizer nada ter processo, mas vamos imaginar que eu quero alegar isso, que nenhum processo, inclusive, tem em relação à minha pessoa. Posso usar, por exemplo, um documento para comprovar isso, uma certidão do tribunal, comprovando que não há nenhum processo com meu nome, seria um fato negativo que a doutrina exemplifica em que eu poderei utilizar de alguma forma, de algum tipo de forma, para gerar influência na convicção do juiz em relação àquele meu caso concreto. Tranquilo? Perfeito. Então, em relação a essa questão das observações preliminares da prova, desse objeto da prova, verdadeiramente falando, conseguiu me entender? Me fala aí, senão eu repito aqui, se for necessário. Quero um joinha de quem está ao vivo, quero um ok, porque como a gente não está presencialmente, eu preciso desse feedback seus para a gente continuar, tá bom? Pessoal, tá todo mundo aqui falando ok, 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 ok. Fico muito feliz. Maravilha, então. Vamos seguindo, deixando claro mais uma vez, como já estão acostumados, os microfones estão desativados por conta da gravação da aula, só que a qualquer momento, se os senhores quiserem, podem ligar no microfone, fazer ponderações, colocações, eu até recomendo. Se tiver dúvida, pode fazer por microfone ou pelo chat, para a gente ir seguindo juntos, tá bom? Maravilha, estão entendendo? Vamos caminhar ainda em relação ao objeto da prova, e quero falar para os senhores agora das características do fato probado. Quais são as características do fato que vai ser provado? Quais são essas características? Anotem aí. Primeira característica do fato probado, que vai ser provado. A controvérsia. Controvérsia. O que seria a controvérsia? É uma situação que existe eventualmente discussão sobre ela. Controvérsia. Primeira característica que envolve esse fato que eu vou provar. Tem que ser algo controverso. Daqui a pouco nós vamos falar, por exemplo, os fatos que independem de prova, que estão lá no artigo 374. Então, basicamente, não está lá no 374. Então, o fato tem que ser controverso. Maravilha. Como característica também do fato a ser provado, nós temos a relevância. É a segunda característica. Relevância. Relevância. O que seria essa questão da relevância para a doutrina e para a jurisprudência? É a relação ou conexão com a causa ajuizada. É a relação ou conexão com a causa ajuizada. Essa seria a característica relevância. O que quer dizer isso? Só vou provar no processo aquilo que for relevante, aquilo que tiver relação com o processo, que tiver alguma conexão com aquele processo ajuizado. Ah, Eduardo, mas eu quero provar se o céu é azul. O que isso tem a ver com o processo? Se não tiver nenhuma conexão, se não tiver algum vínculo, por mais que seja algo interessante, você tenha curiosidade, não vai ser algo que eu vou buscar a prova dentro de um processo. Você só busca a prova
para questões que também são relevantes, que têm conexão ou relevância no processo. Existem dúvidas, por exemplo, que são muito interessantes, mas que não teriam efetivamente necessidade de fazer no processo. Eu brinco isso com os alunos que, por exemplo, eu tenho 3 dúvidas que eu fico realmente sem saber como acontece, mas que isso não precisa provar no processo. Quais são essas 3? Como é que um avião daquele peso consegue voar? Lógico que tem a questão aerodinâmica, mas é uma dúvida que eu tenho, meu Deus, daquele peso consegue voar? Segunda situação, como é que um navio daquele peso não afunda? E aí a terceira questão que mais me deixa aflito. Como é que funciona a máquina de fax? Meu Deus do céu, perguntas que tenho certeza. Todo mundo está falando, é realmente interessante. Mas isso não vai ter interessância e relevância alguma na maioria dos processos. Então, tem questões que, por mais que sejam relevantes no que diz respeito à curiosidade, ai, que interessante seria saber, relevância aqui no processo, no que diz respeito ao objeto da prova e característica do fato que vai ser provado, é se existe algum nexo, alguma relação entre o que quer se provar e o processo. Tranquilo? E além disso, a terceira característica do fato a ser provado, do fato probado, na verdade, a determinação. Determinação. Determinação é a terceira característica do fato probado. Determinação. Determinação é o que, Eduardo? É a individualização daquilo que vai ser provado no tempo e espaço. É a individualização do que vai ser provado no tempo e espaço. Meus amigos, eu estou num processo, eu tenho que delimitar o que eu quero ser provado. Por exemplo, eu vou perguntar o que Maria, José, Renata, João, Frederico, Juliano fizeram ao longo da vida inteira ou em uma situação específica, por exemplo, quando eu chego no processo. Eu tenho que delimitar, eu tenho que individualizar, eu tenho que determinar o tempo e o espaço que eu quero buscar uma comprovação através da prova. Ah, eu quero saber, por exemplo, se Eduardo já assinou um contrato. Ué, isso é muito vago. Já assinou um contrato? Quando? Onde? Com quem? Se não houver uma determinação, fica algo muito genérico, muito aberto, o que impossibilitaria, por óbvio, a utilização de uma prova. Tranquilo? Então, no que diz respeito a também ter essa característica, é fundamental. Então, quais são as características, meus amigos? Controvérsia, relevância, determinação. Estas são as 3 características do fato probado, o fato que irá ser provado. Tranquilo? Quero saber se está tranquilo mesmo. Dá o joinha aí, dá o ok, o hashtag sangue de Jesus tem poder, que eu quero ver aí. Deus é mais. Tá bom? Me dá o feedback e a gente vai caminhando. Então, essas são as 3 grandes características. Pessoal dando ok, seguimos então tranquilamente. Tendo dúvidas, vocês me falam, a gente para e conversa novamente, tá bom? Estou falando hoje mais pausadamente, para passar essas questões um pouco mais simplórias, mas de muita relevância para anotar, que fazem a gente criar gatilhos mentais. Eu até costumo falar com os alunos que isso é muito importante, especialmente, por exemplo, eu dei aula para mais de 400 turmas de cursinho. Como é que você dá aula para um aluno que vai tentar uma prova e precisa, com agilidade, absorver o conteúdo? Criar mapas mentais. Você tem que aprender a criar essa técnica com conceituações rápidas, simples, palavras que vão lembrar, que vão ser gatilhos mentais, você lembrar o conteúdo. Aí eu estou passando isso para vocês. Não são conceitos aprofundados, mas sim gatilhos mentais para vocês irem absorvendo. Tranquilo? Maravilha. Então, caminhando ainda em relação ao objeto da prova, vamos falar agora dos fatos que independem de prova. Os fatos que independem de prova,
eles estão lá elencados no artigo 374 do Código de Processo Civil. Artigo 374 do CPC, que inclusive já está aí para vocês no chat, tá bom, meus amigos? Vamos lá. O que são considerados aqueles fatos que independem de prova? São fatos que não dependem de prova. Os fatos, primeiro, notórios. Segundo, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. Terceiro, admitidos no processo como incontroversos. Quarto, em cuja favor milita a presunção legal de existência ou veracidade. Quatro situações que são elencadas, que são previstas no nosso ordenamento jurídico, como aquelas situações, aqueles fatos que independem de prova. Tranquilo? 374 já está aí no chat para vocês, lá do CPC. Só vou colocar CPC para a gente não confundir, que hoje eu vou falar de algumas outras leis, tá bom? Vamos lá, então, falar de um por um para a gente entender o que são esses fatos que não dependem de prova. É aquele que é considerado algo que não precisa ter prova. Primeiro, fatos notórios. O que é notório? A notoriedade nada mais é do que um fato que é do conhecimento médio das pessoas de um determinado agrupamento social. O que é fato notório? Não precisa ser um fato que todo mundo sabe. Se for, melhor ainda, que é um fato notório. Mas um fato em que um homem médio consegue entender. Por exemplo, a doutrina coloca um exemplo que assim, o juiz não precisa ser plantador de café, mas é um fato notório saber, por exemplo, em qual etapa do ano se faz a plantação de café. Eduardo, mas eu não sei. Eu sei, eu também não sei de cabeça qual que é a época do ano que faz a plantação de café. Mas é importante entender que o que é um fato notório? É um fato que tem a notoriedade, em que uma quantidade média de pessoas tem o conhecimento e que são de fácil acesso. Por exemplo, se você entrar agora e perguntar a uma pessoa que mora na zona rural, a grande maioria vai saber em qual período do ano se faz a plantação de café. Certa vez eu vi um juiz num processo previdenciário para perguntar para a parte que estava pedindo aposentadoria rural, perguntou quanto tempo dura a gestação de um porco, de um suíno. Eu verdadeiramente não tenho a mínima ideia de quanto tempo que é. E eu lembro que um amigo meu me falou, eu esqueci, eu não sei quanto tempo que é não. Mas eventualmente as pessoas que vivem no meio que aquilo é relevante, por exemplo, na zona rural, em fazendas de criação, sabem. Fato notório é isso, é aquilo que tem notoriedade, em que a maioria, em que um grupo médio de pessoas em um determinado convívio tem o conhecimento sobre aquilo, ou que são de fácil acesso a quem queira buscá-lo. Maravilha, então. Meus amigos, esses são os fatos notórios. O que seriam os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária? Esses também são considerados fatos que não dependem de prova. Eu, por exemplo, nos meus processos, quando eu sou autor, eu tenho uma cautela enorme ao fazer a impugnação, a contestação, especificamente em relação a documentos, para evitar que passe algo que eu não tenha me manifestado e entenda que eu concordei. Aqui também faço uma ponderação muito relevante para quando a pessoa for advogado, ou mesmo se for o próprio réu. Eu, quando sou advogado de réu, eu tenho uma cautela enorme com aquelas regras que nós já falamos aqui quando tratamos sobre defesa ou respostas do réu. No que diz respeito ao princípio da eventualidade, princípio da impugnação específica e da concentração da defesa, e tem que se manifestar sobre tudo, uma vez que o que não for manifestado presumir-se-á considerado aceito pela parte. Quando uma parte alega algo e a outra parte
confessa, concorda, aceita, para que eu vou precisar de prova, gente? Vou dar um exemplo. Imagina que eu estou discutindo se existiu ou não um contrato entre eu e você. E aí? Eu viro e falo, nós temos um contrato. Você vira e fala, realmente, nós assinamos o contrato. Ué, o que eu preciso provar? Preciso provar outras questões. A existência do contrato, não. Ah, mas eu quero fazer uma prova para comprovar se a assinatura é verdadeira. Não, a pessoa confirmou. Quando é alegado por uma parte e confessado pela outra, precisa ter prova para produzir. Já está sim confessado. Simples assim. Tranquilo? Maravilha. Ainda nos fatos que não dependem de prova, surgem aqueles admitidos no processo como incontroversos. Incontroverso é aquele que não tem como se discutir até mesmo pelas questões que norteiam, que envolvem como um todo o direito do autor, do réu, e que são claramente comprovados no processo de forma rápida. Aqueles processos, aqueles fatos admitidos no processo como incontroverso, que não há controvérsia, não precisa se buscar a prova. Por exemplo, Eduardo, eu quero provar que o homem estava grávido de 9 meses. Hoje, porque o mundo é muito moderno, está mudando muito, a ciência está aí. Hoje, eu não tenho conhecimento ainda da possibilidade de um homem engravidar. Por mais que exista um caso de um homem grávido que se fala, ou é verdadeiramente um transexual que fez a mudança de gênero, mas ainda não tem um relato, por exemplo, científico que eu posso falar para vocês, de um homem que não tenha feito a transição sexual que tenha engravidado. Para que eu vou provar isso no processo, gente? Não tem como, é um fato controverso. Simples assim, fatos que são incontroversos, que não tem possibilidade de provar, por óbvio que não vão ser provados. Tranquilo? E ainda coloca como fatos que não necessitam de prova aqueles que militam a presunção legal de existência ou veracidade. Essa é uma presunção de legalidade daquele fato. E a doutrina e a própria jurisprudência coloca que ela poderá ser essa presunção absoluta ou relativa. Tranquilo? Pode ser absoluta ou relativa, tá bom? E eu quero que vocês coloquem aí na absoluta, competência absoluta, perdão, competência não, presunção absoluta, o artigo 256, parágrafo 3º. Isso aí é um exemplo de uma questão que eu presumo verdadeiramente de forma absoluta. Quando a própria lei fala, artigo 256, parágrafo 3º, lá fala o quê? Que comprovado que tentei realizar de outros meios, de outras formas, a citação daquela determinada pessoa, ela encontrará-se em local incerto e não cabido, for partir para a citação por edital. Tranquilo? É um exemplo que eu poderia dar dessa presunção absoluta, em que a lei fala, se seguir o que a lei falou, não tem discussão que pode ser feita, tá bom? Em relação, a doutrina fala que existem casos que poderia se discutir e tudo, mas a grande maioria fala que não. Ainda existe aquela presunção relativa. E para dar um exemplo lá do Código de Processo Civil de algo que é presumido verdadeiro, mas relativamente, é o artigo 99, anotem aí, 99, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Artigo 99, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. O que está no 99, parágrafo 3º? A presunção de veracidade da declaração de pobreza, da declaração de hipossuficiência da pessoa física. Pessoa física no processo, ela, quando vem assim numa declaração de pobreza, em respeito ao artigo 99, parágrafo 3º,
presume-se verdadeiro aquela declaração. Porém, e faço uma ponderação, é uma presunção relativa. Por quê? Porque, por exemplo, a parte contrária pode questionar, existindo, por exemplo, provas, fazendo a produção de provas ou alegando situações que gerem a dúvida, posso questionar, por óbvio, a declaração de pobreza assinada por uma pessoa. Tranquilo? Então, é um caso que presume verdadeiro, mas de forma relativa, ou seja, existe a possibilidade de se buscar discussão, tá bom? Mas independente se é absoluta ou relativa, aquelas questões que são legalmente presumidas como verdadeiras ou que têm uma presunção legal de existência, elas, como regra, não dependem de prova para valer. Tranquilo? Show de bola. Artigo 374, pelo amor de Jesus Cristo, coloca um asterisco. Tranquilo? Maravilha, então. Vamos continuar nossa jornada. Entendemos essa questão dos fatos que independem de prova? Sim ou não? Me dá aí o ok, que a gente vai conversando, tá bom? Vamos falar de uma questão muito relevante e interessante. Deram ok? Sim. Vamos falar agora da prova do direito. Meu Deus, o que é isso, Eduardo? É o que está para a gente lá no artigo 376 do CPC, que inclusive está aí para vocês. O que o 370 do CPC fala para a gente? O 376 fala para a gente que a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. O que quer dizer isso? Eu discuto no processo uma questão em que eu tenha, por exemplo, eu estou alegando em minha defesa uma lei internacional, por exemplo, um tratado internacional. Nesse momento, o juiz, eventualmente, tem a obrigação de me falar, ele tem a obrigação não, perdão, ele tem a possibilidade de me solicitar que eu venha comprovar aquele direito. Isso é chamado de prova de direito. O juiz, como regra, até na lei de introdução ao direito brasileiro, a LINDB, ela traz para a gente uma questão muito relevante, que é o quê? O juiz ele é obrigado a saber o direito. Mas que direito? A legislação, como regra, federal. Eu não vou ter, quando eu falar artigo 326 do CPC, artigo 376 do CPC, ele tem a obrigação de saber e procurar. Se é uma lei federal, ele tem a obrigação de saber. Muitos juízes têm um conhecimento muito aprofundado de legislação municipal, internacional, consuetudinária ou mesmo estadual. Mas, eventualmente, você pode alegar uma lei municipal ou uma lei estadual, ou uma legislação internacional ou consuetudinária que o juiz não tenha o conhecimento. Nesta questão, nesta situação, o juiz pode vir e falar o que para você? Me comprove esse direito. Me prove que eu vou ter que analisar isso. Tranquilo? Até porque, se a gente for lembrar, e eu coloquei aí para vocês, tudo isso aqui até agora é do CPC. Eu coloquei para vocês o artigo 140 do Código de Processo Civil. Só para a gente lembrar que o juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade no ordenamento jurídico. O juiz não pode deixar de julgar um caso que foi levado a ele no processo judicial, alegando que não existe um direito. Ele vai ter que, inclusive, manifestar, baseado em equidade, costume, nas lacunas, existe até a possibilidade de, por equidade, ele analisar. Então, mesmo se não existir uma legislação, o juiz vai ter que julgar. Só estou colocando isso para a gente relembrar, tá bom? Mas se a gente voltar aqui no 376, se o juiz me requerer, me exigir que eu comprove a vigência, que aquela lei que eu citei, municipal, estadual, internacional ou mesmo consuetudinária, ela existe e está vigorando, eu sou obrigado a juntar, porque, como regra, o juiz, o Poder Judiciário como um todo, tem a obrigação de ter o conhecimento total das leis federais. Tranquilo? Eu tenho que provar. Pode perguntar. Quem quer falar? Aquele artigo da presunção absoluta, qual é? Da presunção absoluta? Você está falando do exemplo, né, amigo?
256, parágrafo 3º, que é o tipo Tranquilo. de uma situação, presunção absoluta. Tranquilo? Maravilha. Tem dúvida, é só falar aqui. E em relação à prova do direito, é isso. É quando você alega uma matéria, uma legislação municipal, estadual, internacional ou consuetudinária, e o juiz requer, exige que você venha comprovar o teor daquela lei e também a vigência que está vigorando. Tranquilo? Show de bola. Maravilha, então. Vamos seguir nossa jornada. Aí vem e faço uma pergunta. Falamos essa questão de prova de outras legislações, que não a federal, e eu quero perguntar para os senhores uma questão muito relevante. E o fato ocorrido no estrangeiro? E aí? Fato ocorrido no estrangeiro. Como é que eu provo? O que os senhores acham? Fato ocorrido no estrangeiro comprova-se como? Onde que eu busco, por exemplo? Se você for buscar, eu vou falar para vocês aqui um artigo 13 da LINDIB, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Era a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, hoje ela se chama Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. A gente vê muito ela quando a gente está tratando de do, Teoria Geral do Processo, TGP. Quando a gente vê TGP, a gente vê o Decreto-Lei 4657, de 4 de setembro de 42, com alteração da Lei 12.376, de 2010. E lá no artigo 13, que eu coloquei já para vocês aí, o 13 da LINDB, fala para a gente: a prova de fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quando o ônus e os meios de produzir-se, quanto ao ônus e meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Então, como é que eu vou buscar a prova de fato ocorrido no estrangeiro? Vou ver o que a lei estrangeira fala, se não for contra algo ou que não ou for uma forma de produzir prova que o Brasil não permita. A doutrina critica um pouco esse artigo. Por quê? Nós já entendemos claramente que quando eu quero provar um fato ocorrido no estrangeiro, busco lá em respeito ao artigo 13 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, eu busco a legislação do país em que ocorreu. Só que deixo uma ressalva: não se admitindo os tribunais brasileiros prova que a lei brasileira desconheça. Ou seja, se não tiver expresso aqui nas provas que produzimos no Brasil, nós não vamos aceitar, se for feita no estrangeiro. Só que eu quero fazer só uma crítica que a doutrina fala. No que diz respeito à questão de produção de prova, a doutrina fala que o artigo 369 do CPC foi claro, a falar por qualquer meio idôneo. E se nós formos aprofundar ainda mais esse estudo, e lembrado que está lá na nossa Constituição da República Federativa do Brasil, na aula que vem, por exemplo, eu vou inclusive falar sobre isso, que é a questão das provas ilícitas. A única questão que expressamente eu vejo uma proibição, e a doutrina também de produção de prova, são aquelas consideradas ilícitas. Não que não se conheça. Ilícito é aquilo que se sabe e se proíbe. Isso é prova ilícita, é não admitido. E aí a doutrina critica porque fala assim: como regra no Brasil só é proibido prova ilícita. E quando vai questionar uma questão de análise ou comprovação de fato ocorrido no estrangeiro, o artigo 13 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro elencou uma situação que deixaria outras hipóteses em que eu não poderia utilizar provas. Se for desconhecido pelo ordenamento jurídico brasileiro, não pode fazer. É uma crítica. Por quê? Não ser conhecido não quer dizer automaticamente ser ilegal. Há pouco tempo, por exemplo, não tem na lei falando que utilizar imagens das redes sociais, entre outras questões, é uma prova. Lógico que a gente poderia colocar isso como documental.
Mas cada vez mais, por exemplo, eu já vi casos de juízes entrarem nas redes sociais para averiguar se aquela pessoa efetivamente tem ou não tem a questão da justiça gratuita. Então, existem provas no mundo que a gente vive, cada vez mais, uma alteração que diz respeito às questões sociais, que por óbvio que também influencia nas questões processuais. Situações que antes não eram utilizadas hoje são usadas em massa. Vou dar exemplo. Nós estamos vendo até nessas situações que envolvem polêmicas na parte política atual do Brasil, conversas de WhatsApp. Até 2009, por exemplo, não existia o WhatsApp. Entende o que eu estou falando? Essa questão da questão social, a gente está mudando muito. E se toda vez que surgir uma nova forma de produzir provas tiver que colocar na lei, isso geraria na prática uma busca por um processo judicial engessado, que não é o grande objetivo. Então, é essa a crítica que a doutrina faz ao artigo 13 da LINDB, ao falar que se no Brasil não conhecer da prova que vai ser produzida fora, mesmo que ela não seja legal, nós não vamos admitir. Mas é algo que está vigorando hoje, nós temos que falar, nós temos que ressaltar para vocês. Tranquilo? Perfeito, então. No que diz respeito ao objeto da prova, isso que eu precisava falar com vocês hoje, que eram essas 5 questões. Nós vamos dar ainda continuidade ao conteúdo, mas como estamos fazendo nesse bate-papo conjunto, quero saber, em relação ao objeto da prova como um todo, que foi esse conteúdo que falamos até agora. Tudo compreendido, correto? Me deem um feedback para a gente conversar. Querem fazer alguma pontuação, alguma ponderação, alguma dúvida que ficou nessa nossa caminhada até agora? Os senhores têm total liberdade, é só falar aí, seja por áudio ou pelo chat. Maravilha, enquanto estão falando, nós vamos seguindo então, tá bom, meus amigos? Vamos falar de uma outra questão que a doutrina elenca ainda aqui na teoria geral da prova, que é a questão que envolve as regras de experiência, indícios e presunções. Nós estamos falando de prova, a gente tenta comprovar algo que estamos alegando. E agora eu quero falar com vocês das regras de experiência, indícios e presunções. O que seria a regra de experiência? É algo que está estabelecido lá no nosso Código de Processo Civil. Onde que está isso pelo poder de Jesus Cristo? Está lá no artigo 375 do CPC. 375 que eu acabei de colocar para vocês aí no chat, tá bom? O que fala no 375 do CPC? O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a estes o exame pericial. Aqui eu estou falando sobre a questão que envolve a experiência daquele juiz. O artigo 375 ele vem com esse objetivo, de traçar para a gente a regra de experiência a se aplicar ao juiz. Tranquilo? E aí, no caso, eu quero fazer só uma questão muito importante. Quais as situações que essa regra de experiência, que o juiz vai analisar as questões ordinárias que acontecem, as experiências técnicas, ressalvadas, por óbvio, aquelas que necessitem de um exame pericial, eu quero que vocês anotem uma questão muito importante. Existe uma diferença entre regra de experiência e fato notório. Anotem aí. Regra de experiência é diferente de fato notório. Regra de experiência é diferente de fato notório. Qual a diferença? Fato notório estão lá para a gente aqueles fatos que eu não preciso comprovar. Aqueles fatos que eu não preciso, que não tem prova a produzir. Exemplo que nós já falamos, o artigo 374 do CPC. E o que seria essa questão da regra de experiência? É uma hipótese, é uma indução que se faz um conhecimento que aquele juiz, que aquele ministro, que aquele desembargador tem sobre os fatos que estão sendo questionados, discutidos no processo. Tranquilo? Então, existe uma diferença entre fato e controvérsia. Está lá, por exemplo, no 374, aqueles que não precisam de prova, e a regra da experiência, que está no 375,
e a aplicação do juiz, do conhecimento que ele tenha, a analisar aquelas questões que são levadas a ele. Tranquilo? Eu quero que vocês agora anotem, por favor, quem estiver anotando por óbvio, situações em que essa regra da experiência serão aplicadas ao longo do processo. Vamos lá. Vou falar para os senhores, eu quero que todo mundo, quem estiver anotando, anote, que isso é relevante, tá bom? Primeiro, a regra da experiência vai ser aplicada pelo juiz para a apuração dos fatos. O juiz vai usar a regra da experiência para, primeiro, apuração dos fatos. Primeira situação que a gente pode exemplificar da utilização dessa regra da experiência. Segunda situação em que essa regra da experiência vai ser utilizada pelo juiz. Anotem aí. Valoração das provas. Valoração das provas. Isso, inclusive, nós vamos aprofundar no próximo encontro, sobre essa questão de valoração da prova. Tem alguma prova acima da outra? Vamos ver isso. Então, a segunda situação, dentro de um processo que o juiz usa essa regra da experiência, é no momento da valoração da prova, em que ele vai falar qual prova que ele vai utilizar para fundamentar a decisão. Tranquilo? Terceira situação em que essa regra da experiência é utilizada dentro de um processo. Aplicação dos enunciados normativos. Aplicação dos enunciados normativos. Quando se tem julgamentos, enunciados normativos que venham a serem necessários à análise num processo, o juiz vai analisar de acordo com respeito a essa questão da regra da experiência. Ele vai utilizar o que ele entende ser algo que possa vir a motivar a sua decisão. Aqui eu quero só deixar claro que existem alguns enunciados normativos que não tem como ele fugir, que são as súmulas e súmulas vinculantes. Aí é diferente, porque o tribunal está falando, vai ter que seguir dessa forma. Simples assim. Perdão. Mas se tiver, por exemplo, um julgado do tribunal, ele vai analisar, mas se não for súmula vinculante, ele que vai analisar se vai aplicar ou não no momento dele decidir. Tranquilo? E ainda existe uma quarta situação em que essa regra da experiência pode ser usada, basicamente é o limite do convencimento do juiz. O limite do convencimento do juiz. O que seria esse limite do convencimento do juiz? Basicamente, é falar para a gente uma questão simples. Quem vai julgar o processo é o juiz, mas existe essa questão do livre convencimento do juiz. O juiz ele tem liberdade para fundamentar sua decisão nas questões em que ele, analisando o processo, analisando por óbvio também a letra da lei, entre outras questões, o juiz tem uma liberdade no que diz respeito ao seu conhecimento. Até nós temos que lembrar da independência, ninguém vai ficar mandando nele, salvo quando é súmula ou súmula vinculante, que os tribunais estão dando uma ordem, tranquilo? Mas como regra, quando o juiz utiliza dessa liberdade de convicção, de liberdade de utilização, esse limite do convencimento do juiz, ele está efetivamente usando a questão que envolve a regra da experiência. É dele e é ele que está analisando, é ele que vai aplicar, por óbvio, sempre motivando e fundamentando suas decisões. Tranquilo? O juiz decide da forma que quiser, do jeito que quiser, maravilhoso. Ele tem essa liberdade de ser motivado normalmente. Tranquilo? Maravilha. Isso é a regra da experiência. Agora eu quero falar para vocês sobre indícios e presunções. O que seria indício? O que seria presunção? Indício e presunção são situações que nos levam a pensar determinada situação.
Tranquilo? Meus amigos, no que diz respeito aos indícios e presunções, nós vamos sair da lei civil e vamos para penal. Olha que doideira. Nós vamos sair do CPC e eu quero falar para os senhores aqui agora do artigo 239 do Código de Processo Penal. É o que eu falo para os senhores. A gente tem que ter um estudo analisando todo o sistema, não tem que ficar preso só ao Código de Processo Civil, não. O sistema jurídico é muito maior do que só o CPC. Então, por isso que eu gosto sempre de ir interligando para vocês entenderem que o CPC não existe sozinho. Aí, ó, tô colocando aqui o CPP, falamos da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, em aulas anteriores falamos sobre o Código de Defesa do Consumidor, tem que estudar dessa forma. Por que eu estou falando do artigo 239 do Código de Processo Penal? Porque lá, expressamente, se determinou que, para eles, seria um indício. E no 239 do CPP, como está aí no chat para vocês, fala que considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Então, o que é indício? É uma questão, uma circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, me autoriza a concluir a existência de outra ou outras circunstâncias. Tranquilo? Eduardo, no que diz respeito a isso, o que seria essa questão, então, do indício? É algo que você analisando individualmente, através dele, você pode vir a presumir outras situações impostas. A doutrina chama isso de prova indiciária, baseada como regra em indícios. Tranquilo? E aí, se você for lá no artigo 212 do Código Civil, olha como é que nós estamos vendo um tanto de lei diferente hoje, 212 do Código Civil de 2002, coloquei aí para vocês no chat aqui da nossa gravação. Lá no Código Civil, quando vai falar da prova dos negócios como um todo, fala que ele pode ser provado com confissão, documento, testemunha, presunção. O quarto inciso coloca a prova de presunção. A doutrina chama de prova indiciária, que é baseada em indícios que levam a presumir determinadas situações. Tranquilo? E em relação às presunções judiciais, a doutrina coloca como presunções simples, comuns ou homines. Simples, maravilha, simples, comum ou homines. Mas agora eu quero falar com os senhores de uma questão que a doutrina ressalta ainda mais, que é a prova prima facie. Só anotar para os senhores aqui, fica mais fácil. Vou falar prima facie, pode falar, Ju. Mas os tribunais, eles não alegam que a prova indiciária ela tem de vir corroborada por provas físicas, sob pena de não fundamentar uma condenação ou uma absolução? Normalmente, os julgados, os tribunais, eles tendem a não só se aplicar a indícios, isso é claro, tá certinho. Mas aqui é só deixar claro que é uma das questões que vai se analisar na hora da prova, essa questão da prova indiciária. Mas se você só tem indícios, é uma sentença que, eventualmente, se o juiz der, entende ser uma sentença frágil, que só indícios não geram automaticamente uma certeza daquela situação. Só que, de um outro lado, se você for analisar, Juliana, a liberdade de convicção do juiz, o juiz vai se basear no que ele entender. Ele vai ter que fundamentar. Mas se ele se basear só numa prova indiciária, por óbvio, meu amigo, igual você mesmo está deixando claro, é algo frágil. É algo que pode ser questionado e, eventualmente, reformado. Não tem uma proibição expressa, uma vez que a doutrina colocou isso como uma das provas a ser analisada. Mas no dia a dia prático, normalmente você tem outras provas para conseguir que o juiz chegue à convicção na hora da decisão, não só daqueles indícios ou presunções. Tranquilo?
Mas é uma boa e importante ponderação. Tá bom, meu amigo? Vamos lá falar, então, da prova prima facie. E aí, uma pergunta. Conseguiu entender, Juliana? Me dá um joinha aí que eu quero saber, um ok. Entendi. Maravilha, então. Vamos falar da prova prima facie. O que é isso? É a aplicação da regra da experiência. A prima facie, essa prova prima facie, ela surge no, lá na Alemanha antigamente, e isso influenciou o poder judiciário e a estrutura jurídica da Itália, e também gerou influência no Brasil. E aí a prova prima facie surge aqui para a gente no nosso ordenamento. O que seria essa? São as questões de presunção judicial. E aí, deixar claro, quando se presume determinada situação, o juiz, como regra, vai ter uma prova prima facie, uma vez que aquela prova, ela não veio de uma questão que teve muita discussão, é uma regra de experiência em que o juiz presume já determinada situação ali exposta. E essa, para a doutrina, é conhecida como prova prima facie, que surge na Alemanha, passa pela Itália e hoje, inclusive, nós utilizamos aqui no Brasil quando há uma presunção judicial. Tranquilo? Eu quero agora fazer uma pergunta para os senhores. Falamos de indícios, falamos de presunção, falamos da regra de experiência, são situações em que o juiz, na hora de analisar a prova, vai aplicar. Lógico, o conhecimento dele de vida, conhecimento dele técnico, lógico que ele vai aplicar. Existem situações que ele não consegue, por exemplo, quando sai, ultrapassa o que ele tem conhecimento. E aí surge, por exemplo, nós vamos ver em outros encontros, a prova pericial surge para isso. Tranquilo? Mas, como regra, ele vai utilizando essas questões que envolvem, que norteiam a experiência dele, para ir analisando as situações expostas no ordenamento. Tranquilo? Não, perdão. No processo que é levado ao Poder Judiciário, tá bom? E aí, aqui no que diz respeito à nossa caminhada, eu quero fazer uma pergunta. Os senhores já ouviram falar de prova por amostragem? Sim ou não? Prova por amostragem. Já escutaram alguma vez falar sobre ela? Me fale aí no chat que eu quero saber. Não, sim, não, sim, não, sim. Então tá bem dividido. Prova por amostragem. O que é a prova por amostragem, meus amigos? Prova por amostragem é uma questão que a doutrina vem comentando, que é você utilizar de uma amostra de determinada situação que leva a presumir de outras situações. Você pega uma amostragem e, com base nela, te leva a presumir no restante. Exemplo que a doutrina coloca. Quando, por exemplo, você vai analisar se um carro tem problema, pega uma peça e verifica que aquela peça está oxidada, que está com problema. E com base nisso, você já analisa que todo aquele motor daquele veículo estava apresentando um defeito. Prova por amostragem, a doutrina coloca esse exemplo para a gente conseguir visualizar. Tranquilo? Detalhe, anotem aí. Não existe previsão legal para a prova por amostragem. Tranquilo? Só que a doutrina, ela é profunda. Vocês sabem que eu gosto também de aprofundar aqui com vocês, né, meus amigos? E aí, o que eu quero falar agora com vocês? Não existe previsão legal, só que a doutrina coloca para a gente um exemplo simulado. A súmula 574 do Superior Tribunal de Justiça. A súmula 574 já está aí na tela para os senhores. Trata de uma situação de crime de direito autoral. Mas é porque a doutrina vem trazer isso para a gente para mostrar assim, por mais que não tenha na lei, existe já uma conversa na jurisprudência sobre essa questão da prova por amostragem. E aí exemplifica a súmula 574 do STJ. Está aí na tela dos senhores, no chat, eu vou falar para os senhores o que ela fala. Para a configuração do delito de violação do direito autoral,
e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que o representem. Meus amigos, com base nessa súmula lá do STJ, que vem tratar especificamente sobre a questão de violação de direito autoral, que é crime, inclusive, a doutrina do processo civil falou assim, ó, não tem na lei, mas aquela súmula 574 da STJ traz para a gente que existe já uma conversa na jurisprudência sobre a possibilidade da prova de amostragem. O que a súmula está falando aí? Só para os senhores entenderem. Para comprovar o delito lá na área penal de violação de direito autoral, só de ter, por exemplo, a capa comprovando que é a mesma coisa, sem ter o nome, por exemplo, já configuraria. Não precisa olhar tudo. Só uma amostragem já configura o delito autoral. E é algo interessante que eu tinha que falar com os senhores hoje, por óbvio, que eu sei que os senhores, além dessa matéria que já é o de praxe, gostam de aprofundar, e eu quero isso, e meu objetivo como docente, como professor, é verdadeiramente fazer vocês pensarem sozinhos. E pensarem sozinhos, entendendo que quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que estudar, que tem que ler a letra da lei, que tem que ler doutrina, que tem que ver jurisprudência sim, para a gente entender o dia a dia, o que está acontecendo, e não ser pego desprevenido em provas, em concursos públicos, na vida prática como um todo. Tranquilo? Só estou falando, ainda não é algo que utiliza-se de forma massiva no dia a dia do processo civil, mas é algo que a doutrina já vem conversando, inclusive dando como exemplo lá da área penal a súmula 574 do STJ. Tranquilo? Interessante, né, meus amigos? O direito não para, o direito ele não se engessa, o direito ele vai cada vez mais aprofundando e as questões sociais vão fazendo o direito mudar, é a mutação jurídica, nós vamos mudando com o caminhar do nosso convívio social. Tranquilo? Maravilha. Ainda em relação a essa questão nossa, que nós aqui abordamos sobre presunção e sobre a prova como um todo, a doutrina coloca para a gente uma específica situação que ela fala que não se busca provar fato, mas ele chama de prova de uma história. Prova de uma história. Eduardo, pelo amor de Deus, o que quer dizer prova de uma história? A prova de uma história, ela fala pra gente, a doutrina coloca isso pra gente falando assim, como regra, a prova busca comprovar fatos. Tranquilo? A prova, ela tem o objetivo de provar fatos. Simples assim. Só que a doutrina elenca alguns exemplos de situações em que ela fala assim, existem casos que você não busca a prova para provar um fato, mas sim para provar uma história. O Eduardo dá exemplo. Os senhores conseguiriam me dar um exemplo de uma situação que não quer provar só o fato, mas quer provar uma história como um todo? A doutrina elenca exemplos incríveis e que realmente a prova ela visa não provar um fato em esporádico, mas sim toda uma história. Sabe as situações que ela coloca? A prova do bullying, a prova da perseguição política, prova de alienação parental, prova de assédio moral, entre outras. E olha que interessante, verdadeiramente é. O bullying, a perseguição política, a alienação parental, o assédio moral, quando você busca utilizar da prova, você não quer provar um fato específico, não é se houve uma situação específica. Com aquela prova, você busca comprovar toda uma história. E aí a doutrina chamou isso da prova de uma história, onde não prova, se busca provar somente fatos, mas a prova provar toda uma história mais complexa. Tranquilo? Alguém quer perguntar?
Sim? Meus amigos, seguindo então, consegui me entender até agora? Sim ou não? Dá o joinha que eu quero ver. Dá o ok que eu quero ver. Eu gosto de ver ok, eu gosto de ver joinha, eu gosto de ver sangue de Jesus tem poder, eu gosto de ver todos colados, é isso aí que eu quero. Maravilha, então, todo mundo colocando aqui. Show de bola. Vamos falar então agora de procedimento probatório. O procedimento, qual procedimento eu vou fazer para produzir prova? A instrução como um todo, ela serve para preparar a futura decisão. Essa prova como um todo, ela serve para quê? Para preparar as fundamentações que o Poder Judiciário como um todo vai utilizar ao decidir aquele caso que foi levado a questionamento. Tranquilo? E aí a doutrina fala que o procedimento probatório, ele envolve a fase postulatória, quando se fez os pedidos, a fase de saneamento, que nós já falamos, inclusive, que é aquela fase de organização e saneamento, e a fase probatória propriamente dita. O que a doutrina fala? Que aqui, quando vai se analisar o procedimento da prova, para se produzir a prova, eu tenho que deixar claro 4 grandes pontos. Tranquilo? 4 grandes procedimentos que eu vou analisar. E vocês, por óbvio, vão anotar. Anota aí. Primeira questão que eu analiso ao verificar a prova, que são consideradas as fases da prova. Quais são as 4 fases da prova? Primeira, a proposição. O que é a proposição da prova? É você pedir ao juiz: excelência, quero produzir a prova pericial. A primeira fase da produção dessa prova é a proposição. É você propor que aquela prova venha a ser feita. Primeira fase da prova, então, é a proposição. Segunda fase é a admissão. Admissão. Primeira fase é a proposição, segunda fase é a admissão. A primeira eu pedi a admissão, aqui o juiz fala: maravilha, vamos fazer a prova pericial. Aqui nós estamos dando exemplo de prova pericial, tá bom? A admissão é a segunda fase da prova. Terceira fase, a produção da prova. Então, primeiro eu peço, segunda, minha prova é admitida, terceira, vou produzir a prova. E aí, nesse caso que a gente está dando de exemplo, é a perícia sendo realizada. Terceira fase, então, da prova é a produção. E a quarta fase, que envolve a prova, é a valoração da prova. Valoração da prova. E o que acontece nessa fase? O juiz vai analisar a prova e decidir se vai usar ela como uma base da sua decisão ou não. Simples assim. Valoração da prova. Então, quais são as 4 fases da prova? A proposição, admissão, produção, valoração da prova. Repetindo: proposição da prova, admissão da prova, produção da prova, valoração da prova. Tranquilo? Ó, pra você ver. O dedo que sobrou a gente dá joia. Olha que legal. Uou! Você vê como é que a gente vai ficando animado, né? Olha pra você ver, para não esquecer. Proposição, admissão, produção, valoração, joinha. Tá bom? Show! Em relação a isso, eu quero só deixar claro um detalhe. Depois de depois de toda a fase de instrução, existe uma peculiaridade que eu quero que anotem, que nós vamos ver isso mais à frente, se não estou equivocado, já na próxima aula. E depois de ter feito todas as provas, se o juiz analisar e verificar que ele ainda não tem claramente a situação para julgar aquela questão, o juiz poderá converter em diligência o processo. Só anotem isso. O juiz pode converter o feito em diligência
quando quer buscar mais provas. Falaram aqui, proposição, admissão, produção, valoração. Isso mesmo. Questão de prova, ó, pra você ver, boa ideia, viu? Vou pensar. Mas para a segunda, a primeira já, essa matéria não entra, tá bom? Vamos então caminhar para o nosso último conteúdo do nosso encontro de hoje, que é a natureza jurídica da norma sobre a prova. Isso gera para a doutrina uma discussão. Ela tem natureza material ou tem natureza processual? E aí surgem duas correntes, a materialista e a processualista. A materialista, por exemplo, alguém quer perguntar? Eu queria perguntar, repete de novo essa parte do juiz aí, ele pode converter? Eu não Converter o feito em diligência. Converter o feito em diligência. Quando ele entende que precisa de mais alguma prova a ser produzida. Tá bom? Entendeu? Me fala aí que eu quero uma resposta. O que é isso? Não é agora que vamos falar, um pouco mais à frente. Tá bom? Não hoje, em outro encontro. A produção de novas provas para poder formular o convencimento. O que, Juliano? Repete para mim, meu amigo. Essa diligência para a formulação de novas provas. Se ele entende, por exemplo, que ele tem que ir lá olhar o local, entende, Juliano? É que o juiz ainda não se deu por satisfeito com as provas e ele necessita de algo para verdadeiramente chegar à sua convicção. Eventualmente, ele pode converter a decisão em diligência e mandar fazer uma determinada situação, oficiar o banco, encaminhar, pedir um documento de determinado local para, sim, receber o processo novamente e conseguir dar a decisão. Tranquilo? É quando o juiz ele entende que precisa de mais algo para analisar a sua conclusão, tá bom? A Verônica falou aqui, deixa eu ler, o juiz pode converter o feito em diligência. Isso, agora é isso que nós precisamos saber. Em relação à natureza jurídica, existem os materialistas e os processualistas. Vou dar exemplos, por exemplo, de doutrinadores. Rafael Alexandria de Oliveira, Paula Sarno Braga, Fred Didier Júnior, doutrinadores que são materialistas no que diz respeito à análise da natureza jurídica da norma sobre a prova. Eles falam assim, que isso é uma matéria de direito material, que isso envolve a busca pela comprovação dos fatos, e isso seria materialista. Só que eles mesmos, no curso deles, eles falam o quê? Porém, o Código de Processo Civil de 73 e o Código de Processo Civil de 2015, eles seguem o que a teoria processualista fala. Que a natureza que eu vou analisar para fazer a produção de prova é a natureza processual, que eu vou analisar o Código de Processo Civil e o objetivo da prova não é um objetivo material, é um objetivo processual. Influenciar na convicção do juiz. Tranquilo? Só essa divergência no que diz respeito a correntes que existem na doutrina, mas o Código de Processo Civil de 2015, em regra, adotou o que se defende na teoria processualista. A natureza jurídica da prova é processual, auxiliar na convicção do juiz. Tranquilo? Conseguimos entender, meus amigos? Sim ou não? Quero saber que hoje nós caminhamos bastante. Só para vocês terem noção, isso na doutrina dá mais ou menos 50 páginas de matéria. Para você ver, nós estamos caminhando. Show de bola. Maravilha, então. Vou fazer assim, como estamos numa gravação, peço só licença, vou encerrar a gravação. Quem está ao vivo não sai não, que eu me despeço posteriormente de vocês, tá bom? Para você que está assistindo essa aula posteriormente, no meu canal do YouTube, eu mesmo, o Pincel Atômico da Prominas. Muito obrigado por ter participado dessa jornada aqui com a gente, comigo e com os colegas que estão ao vivo. Encontro vocês em outras oportunidades e desejo um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, a depender da hora em que você assistiu esse vídeo. Um grande abraço, até a próxima.